Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos ao Dev na Estrada, eu sou o Eduardo e estou aqui com duas pessoas muito bacanas aqui, hein? Estou aqui com o Thiago. Oi, galera. E o Dachuca. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, legal. Hoje a gente vai falar de um tema nada comum aí, né, no meio de desenvolvimento do front-end. A gente vai falar sobre React, né? A ideia do episódio, então, vale a pena. Essa série que a gente tem feito aí é para ir um pouquinho mais a fundo, contar um pouco sobre a ferramenta, ou framework, ou linguagem. É um pedido da galera de a gente comentar alguns temas mais técnicos, assim, um pouco mais a fundo, né? Se apresentem um pouco aí de quem são vocês, o que vocês fazem, né? Comenta um pouquinho aí só pra galera que não conhece ainda e saber quem são vocês. Maravilha. Bom, posso começar? Vai lá. Eu sou o Thiago Sigrist, eu sou desenvolvedor front-end há um tempo aí, eu acho que eu peguei essa pegada de front-end mesmo a partir de 2013. Antes disso, eu tive uma vida passada aí como desenvolvedor de coisas de sistemas, assim, já fui desenvolvedor de sistema operacional, sistema de arquivos e tal. E agora eu tô nesse mundinho aí do front-end, né? E eu trabalho na Daitan, aqui em Campinas, junto com o nosso querido Felipe Zambuja, o Montanha. Olha só. Agradeço muito a ele e a vocês pelo convite. Legal, cara, bacana. Bom, meu nome é Fernando Daciuc, hoje eu trabalho eu sou desenvolvedor web, eu sou sócio de uma empresa aí de São Paulo, inclusive, do Zimp, mas hoje os meus projetos que eu tô tocando é basicamente os cursos, então eu tenho alguns cursos online que eu faço, inclusive um de React, tem um curso de JavaScript que ensina o JavaScript desde o início, para quem nunca programou antes na web, tem um certo conhecimento básico, pelo menos ali de HTML e CSS, mas nunca programou antes, ou nunca teve contato com JavaScript, ou já teve algum contato com JavaScript, mas nunca conseguiu desenvolver muito esse aprendizado, no caso. Então a ideia do curso de JavaScript é para isso. Tem um curso de React também, que ele é bem voltado para o mercado, assim, né? Trazendo toda a parte do React em si, a parte de configuração de ferramentas que a gente utiliza para configurar, algumas ferramentas que a gente utiliza no ecossistema do React. A gente fala sobre teste, a gente fala sobre vários assuntos, sobre boas práticas também de desenvolvimento com o React. Então essa é a ideia do curso do React. Basicamente hoje é a minha função principal, no caso, então eu trabalho em cima desses cursos. E é isso, eu trabalho com web já desde 2004, mais ou menos, que eu comecei com front-end, mas já brinquei com PHP, já comecei com ASP, estudei alguma coisa de Visual Basic, coisa das antigas, assim. Mas comecei com front-end em 2004, que é mais o meu foco hoje, assim. Mas eu faço meio que de tudo. Então eu digo que eu sou full stack, mas é o full stack meio porque consegue se virar com tudo, assim. Mas não é que manja de tudo, não. Bacana. Não, bacana, cara. Muito bom. Vamos lá, vamos começar os recados da semana, o nosso muralzinho, começando com os nossos patrocinadores, parceiros aqui do Dev na Estrada, que é a Crowd. Se quer trabalhar de casa, ser seu próprio chefe, ter sua própria renda, conheça aí a plataforma da Crowd, acesse lá crowd.br.com, o link tá na descrição, é a maior plataforma de freelancer do Brasil, é grátis, corre lá, lembre-se do link, é crowd.br.com. Também temos a Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser se especializar na área de TI, designer, edição de vídeo e muito mais, tem mais de 500 cursos lá na plataforma. Acesse alura.com.br. Se você quiser um novo emprego aí na área de TI, né, conhecer novas empresas, entre em Revelo. Lá tem as melhores empresas da nossa área para se trabalhar, revelo.com.br. Queria agradecer todo mundo aí que ajuda também financeiramente pela plataforma do Apoia-se, é apoia.se/devnaestrada, e para quem não gosta de apoiar recorrente, quer fazer só alguma doação única, também temos lá um login no PicPay, que é o @femontanha, só procurar lá. E queria agradecer a todos aí que ajudam a gente nas redes sociais, compartilham nosso conteúdo, mandam feedback, mandam críticas construtivas. Muito obrigado a todos aí. Temos Twitter, @devnaestrada, Instagram, @devnaestrada, Facebook, e também agora estamos no YouTube, tá? Procure lá Dev na Estrada. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está fazendo lá no YouTube também. E vamos falar dos eventos agora então. Então, Front in Sampa, 14 de julho, vai ser no Hotel Maxfield Plaza. Front
frontinsampa.com.br. Temos o Front em Campinas, vai ser no Vitória Hotel Concept Campinas, dia 12 de maio. frontincampinas.com.br. Entra aí, tem um link aqui de todos os eventos na descrição. Tem promoção aí no link do Front em Sampa. Também temos o CapConf, vai ser na FESP, no Curitiba, Paraná, 13 de abril. Também um evento bem bacana aqui, feito pela Contabilizei, link com desconto também aí na descrição. Brasília Dev Festival, workshop dia 8 de junho, evento é dia 9 e 10 de junho, brasiliadevfestival.com.br. Temos o Brasil On The Road, que vai ser a versão de Sorocaba, vai ser dia 9 de junho, lá em Sorocaba. Eduardo Matos vai ser o host aí do evento, alguns palestrantes já confirmados, bem bacana, link na descrição também. E por último aqui o Criciúma Dev, que é a conferência que é a maior comunidade de Santa Catarina, é criciumadev.com.br, vai ser dia 19 de maio o evento, também link com desconto aqui na descrição, beleza? Então é isso, os recados da semana, vamos lá pro cast. Então, pra gente começar aqui, né, nosso tema, vamos começar do começo, né, do caso. Vamos lá. Como é que, o porquê React, né, um pouquinho da história, eu acho que pra gente falar sobre como funciona, qual é o paradigma dessa lib, o framework, né, a gente pode até definir aqui, aí vocês podem me ajudar nisso, mas contar um pouquinho, né, de como funciona, o que é o React, né. Ah, legal. Bom, o React, os próprios criadores, né, eles definem como uma biblioteca, né, eles falam é uma biblioteca para desenvolver aplicações front-end, né? Eu não lembro exatamente o pitch deles, mas é algo parecido com isso, né? E assim, a definição que eu costumo dar é que é uma biblioteca para você fazer uma manipulação estruturada do DOM, né? Então ele introduz aí o conceito de componentes, né? O componente ele é um elemento que pode ter uma hierarquia arbitrária de outros componentes e elementos HTML ou seja lá o que for, pendurados debaixo dele, né? Sei lá, eu curto muito o React por causa disso, assim. Pra mim, o React meio que ganhou a briga dos frameworks de web, digamos assim, né? De front-end, porque ele foi um dos primeiros que introduziu com muita força essa ideia de componente, né? Ao contrário, né? Fazendo o contraste disso com outros frameworks, outras libs, assim, que usam mais o conceito de templates, né? Então, o template, ele é manipulação de texto, né? Ele naturalmente é mais fraco do que a ideia de componente, porque o componente você já está trabalhando direto na árvore de elementos ali, né? Que vai passar pro DOM, né? E eu digo também que ganhou, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Angular, né? A partir do 1.5 e finalmente com 2, ele adotou a ideia de componentes também, né? E eu acho que hoje o outro framework grandão, assim, de front-end que tá fazendo bastante sucesso é o Vue, que também trabalha com o conceito de componentes, né? Então aí o que me chamou pro React foi isso daí. O Fernando provavelmente pode falar mais sobre o assunto. Cara, eu acho que é bem isso mesmo, e acho que uma das ideias principais do React, assim, é que na verdade quando se começou a falar de SPA e, né, na web em si, a galera começou a brincar com esse conceito de você criar uma aplicação e não ter que ficar recarregando uma página. Começou lá com o Gmail, né? E a galera queria entender, como é que isso funciona e tal. E aí a galera descobriu o objeto XML HTTP Request, de fazer requisição AJAX no JavaScript, e é uma parada que já existia há muito tempo, assim, né? Só que ninguém utilizava da forma como o Gmail passou a usar. E aí o Google aproveitou meio que esse impasse aí de essa ideia de SPA, de você criar uma aplicação, e ele já estava nessa pegada de você trabalhar com a parte de performance na web, porque as conexões ainda eram muito lentas naquela época e tal. E naquela época a gente tá falando o quê? De 10 anos atrás, mais ou menos, né? Não é nada muito longe, assim. E aí acabou saindo o Angular 1, e o Angular 1 foi o cara que deu o start em tudo isso, né? Essa ideia da SPA e tal. E ele trouxe muita solução, só que ao mesmo tempo, como ele foi a primeira solução, digamos assim, grande pelo menos, conhecida mundialmente, ele tinha muitos problemas, né? Então, da mesma forma que ele trouxe solução, ele tinha muita treta por trás. E quando o React surgiu, ele surgiu meio que para bater em cima desses problemas que o Angular tinha, e para tentar trazer uma forma de desenvolvimento que fosse fácil de você trabalhar com a ferramenta, e uma forma que você conseguisse não se preocupar com a parte performática da aplicação, que seria a pior parte de performance de uma aplicação web, era sempre você ter que meter a mão no DOM, né? Você ter que tratar DOM, manipular evento, tirar e colocar elemento na tela, e isso acabava deixando as aplicações muito lentas. Então, quando o React surgiu, ele meio que surgiu com essa ideia, né, de trazer essa ideia de tudo ser baseado
baseado em componente, mas também ele, digamos assim, fazer o trabalho sujo de manipular o DOM para você e você se preocupar somente com as informações que a tua aplicação precisa, né? Então você passa as informações para ele e ele se vira para renderizar da melhor forma possível lá como ele acha que é. E uma parada interessante também que aconteceu quando surgiu foi que o JSX, no caso, né? Que seria o HTML ali do React. A galera quando, tipo, olha a primeira vez, até hoje, assim, todo mundo que olha a primeira vez o React fala, caraca, pô, você bota HTML no meio do JavaScript ali, que bizarro. Uma parada que tava todo mundo, tipo, separando, né? Pô, você tem que tirar o HTML do JavaScript, tem que tirar tem que separar as responsabilidades, o React veio e juntou tudo, como assim, né? Colocar evento inline na tag, como assim, que absurdo. E aí você começa a trabalhar com React, você começa a entender o sentido que isso tem e por que isso foi feito dessa forma, e você começa a ver o quão, não só performático, mas prático de você trabalhar com isso, tudo, estando tudo na mão ali, né? Tudo dentro do componente, tudo que é relativo àquele componente, tá ali dentro dele. É tudo baseado no componente em si, né? Então, isso foi um dos paradigmas quebrados aí pelo React, de vários que ele quebrou por aí. É legal vocês falaram, acho que duas coisas importantes, assim, na minha visão, tá? Eu que também tô há um bom tempo aí mexendo com front-end, sei lá, acho que tô junto aí com o Dartuca aí em 2004, né? Começando com programação. E aí a gente tinha esse lance todo de fazer template com string e fazer replace, né? Criava umas variáveis no meio Antes de existir o template strings, a gente fazia o template strings com replace, né, cara? Então, isso era totalmente anti-performático, mas era a única solução que a gente tinha na época para fazer isso, né? Então, o primeiro ponto que eu acho legal que vocês comentaram é o lance da componentização, que eu acho que o Polymer veio com essas ideias, o lance de componentes e tudo mais, né? Web Components veio também para isso, mas eu acho que começou a ganhar força mesmo com o React, assim, né? Ganhou um espaço bem considerável, né? Nesse lance de componentização, né? E o outro ponto que eu acho legal, e eu vou confessar que foi uma das coisas que me deixou bem reticente em adotar React, eu começar a estudar, que foi o lance do HTML no JavaScript, né? Então, entre aspas, assim, né? Vamos dizer, foi um impacto muito grande se olhar isso vindo de uma bagagem de anos de você fazer replace de string com variáveis lá, entre aspas, né, no meio da string, e isso me incomodou, assim, um pouco na hora que eu via os exemplos do React funcionando e eu acabei não adotando de início, assim, por conta disso, assim, eu achava muito confuso e achava muito aquela coisa de mistura de conceitos, assim, que a gente pregava muito antes, né, então realmente teve esse impacto bem grande, assim, né. Nossa, com certeza. E tudo era pregado de você separar as coisas, né, pô, vou fazer o CSS no arquivo separado, o JavaScript no arquivo separado, o HTML no arquivo separado. Aí, se eu precisar manipular um template, eu crio uma div qualquer lá, escondida, e eu crio as outras divs que eu precisar baseado naquela div que ficou escondida ali. E aí tinha um mustache na época ainda, que era bastante utilizado para essa questão de template, né? Para poder fazer direto no JavaScript ali. Ou às vezes usava com PHP mesmo e fazia direto no PHP, para a página ficar dinâmica, entre aspas, né? Quanto JavaScript a gente não via misturado com PHP, né, para fazer essa parte dinâmica, vamos dizer assim, né, de variáveis vinda do back-end e tudo mais, né? Foram períodos, assim, de desenvolvimento, se olhar hoje, da idade das trevas, assim, né? Mas enfim, assim, eu acho legal a gente comentar isso, e aí já a gente puxar um tópico do lance da curva de aprendizado, assim, né? Como é que é hoje, por exemplo, você pegar o React por si só e eu sei que tem vários caminhos, aí eu acho que vocês que já estão mais tempo mexendo com o React podem indicar talvez uma forma melhor pra galera que tá começando agora, né? Mas onde eu começo com o React, assim, ó? Eu quero estudar React, eu quero implementar alguma coisa com o React. Que dica que vocês dão, assim, né, pra começar e pra ir fundo, assim, né, no assunto? Nossa, boa pergunta. Eu acho que eu aprendi mesmo pra valer o React, assim, quando eu esbarrei em algum, provavelmente algum vídeo, assim, pela internet. Eu acho que talvez os vídeos do Dan Abramov, que é o criador do Redux, né, hoje trabalha no React. Eu acho que foi alguma coisa assim, que foi como eu comecei. Legal, muito bom. Então, parte de vídeo, então, é importante, né? Eu só ia comentar que esse nosso mundinho, né, de front-end de JavaScript, assim, ele é muito ágil, assim, né? Então, vão surgindo novas tecnologias, assim, e a gente meio que acaba querendo pegar um vídeo rápido, algum tutorial rápido, assim, só pra ter uma introdução, e aí depois a gente meio que vai se aprofundando por conta mesmo, né? Brincando, criando uma aplicação pra entender como funciona, né? Sei lá, é meio maluco, meio ágil demais, dinâmico, assim.
Sim, muito, cara. O que eu vejo hoje que a galera tem bastante dificuldade de pegar React pra começar é que, na verdade, assim, o React por si só, ele é bem simples de se trabalhar. Ele é uma lib até relativamente pequena, ele não tem muita coisa por si só, assim, pra se fazer. Só que o que eu vejo que pega bastante, que tem bastante dificuldade, é que a galera não conhece JavaScript puro pra poder trabalhar com React. E o React, ele é exatamente uma lib de manipulação de DOM. Ele vai servir pra manipular DOM, toda a parte de manipulação de DOM ele vai fazer pra você. Uma coisa ou outra, você vai precisar fazer manualmente, mas são pouquíssimas coisas que você precisa fazer manualmente de manipulação de DOM, assim, é muito difícil você precisar. Então, a maior parte da tua aplicação, da parte de manipulação de DOM da tua aplicação, é o React que vai fazer pra você. Inclusive, tem ferramentas, né, pra facilitar você começar, aplicações com React, porque você vai usar React hoje, você vai usar ES6, né, você quer usar, tudo de novo da linguagem, então você vai usar Babel, você vai usar Webpack, você vai usar um monte de configuração. Então, o próprio time do Facebook criou uma ferramenta chamada Create React App, que é uma ferramenta que você instala de forma global, com NPM, e ele cria o start inicial do teu projeto lá com uma configuração padrão, e essa configuração já tem um monte de coisa para você começar uma aplicação, inclusive servir otimizada para produção com o React, sabe? Só que o grande problema que eu vejo é que a galera é você tentar pegar o React sem conhecer JavaScript. Diferente de outros frameworks que eles têm alguma uma pegada própria, por exemplo, o Angular 1 ele tinha muito isso, do cara não precisar saber muito de JavaScript para trabalhar com ele. Às vezes você nem escrevia JavaScript para fazer alguma coisa com o Angular. Você colocava as diretivas lá direto na tag do HTML, importava o script do Angular e ele fazia tudo pra você, né? Então, você não precisava saber JavaScript. O Vue, acho que tem uma pegada mais ou menos parecida, ele traz muitos conceitos legais e interessantes, e ele tem também meio que essa pegada de você não precisar saber tanto JavaScript assim pra trabalhar, apesar de você precisar também conhecer JavaScript. Só que o React, ele meio que traz essa parada de, eu vou manipular o DOM pra você, só que toda a parte de lógica da tua aplicação você vai ter que fazer. Então, ele te dá alguns caminhos, se você olhar na documentação mesmo, você vai ver, ele te dá alguns caminhos para você trabalhar, só que o React trouxe tanta coisa diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Por exemplo, a gente estava acostumado com MVC, né? Ele veio com a parte da Vue, e aí estava acostumado a criar controller, model e blá blá blá, e o React veio, aí com o Angular tinha o two-way data binding, que você atualiza o objeto, ele atualiza o DOM, se atualizar lá no DOM, ele já atualiza o objeto também, e assim ele funciona. E o React, ele veio com uma ideia de one-way binding, no caso, né? De você passa todas as informações da tua aplicação a partir de um componente principal, como se fosse a tag principal da tua aplicação, e todas as informações de estado vão passar a partir daquela aplicação para os outros componentes abaixo dele. Então é sempre de cima para baixo, é um único fluxo, né? Então isso já muda completamente a ideia do MVC que a gente pensava antes e desse two-way data binding também. Tem o lance do data down também, né? Que você orienta a seu componente ali a modelagem de dados, mas não especificamente ao DOM, né? Porque antes a gente atrelava muito uma coisa a outra, né? Isso. Ele não é intrínseco isso, né? Mesmo tendo a sintaxe de HTML ali, você ainda tem o conceito do model, assim, né? Ali, né? Porque na verdade, os próprios componentes do React, eles não são HTML, né? Aquilo que você escreve em HTML, que parece o HTML, que é o JSX, aquilo, na verdade, o Babel vai compilar aquilo lá e vai transformar aquilo numa função, e essa função, ela vai retornar um objeto. E esse objeto, que vai ser, ele vai ser uma referência ao DOM mesmo, né? Ele vai ser, o que a gente chama de virtual DOM no React. Então ele vai ser uma referência, vai ser um objeto gigante, que vai ser uma referência ao DOM do HTML lá, como se fosse um objeto mesmo, com todas as propriedades, com todos os componentes internos, como se fosse um objeto gigantão. E é isso. Então, é por isso que a gente fala que o React ele é puro JavaScript, sabe? Porque a tag JSX ela é uma função, e o retorno dela, o que ele não transforma numa string de HTML, ele transforma num objeto mesmo. Então, isso facilita você escrever teste, inclusive, sabe? Porque você consegue escrever teste unitário, porque é uma função que recebe argumentos e retorna um objeto, sabe? Então fica muito fácil você escrever teste sem precisar de ferramenta especial para fazer teste. Com o React você pode fazer teste na mão. E os conceitos que o React traz, né? Essa ideia de você passar sempre tudo de cima para baixo e você manter o estado sempre no componente pai, você mantém os componentes de baixo sem estado, eles não manipulam o estado, no caso, eles só recebem estado via prop, como se fosse uma função recebendo argumentos e renderizando alguma coisa baseada naqueles argumentos, né? Então ele trouxe essa questão, ele trouxe a questão de você trabalhar com imutabilidade, ele trouxe a questão de você trabalhar com funções puras. Então se você não entender esses conceitos em JavaScript, você não entender como é que a imutabilidade funciona no JavaScript, como que você passa um objeto, como que ele é passado por referência na linguagem no JavaScript, dificilmente você vai conseguir pegar o React de forma fácil. Então acaba que a curva sendo um pouco maior
se você não tem um conhecimento do JavaScript em si, entendeu? Então, o que eu diria para quem quer começar a aprender React é primeiro pegar legal o JavaScript ou ir estudando meio que em paralelo, só que ele vai te pedir para trabalhar com JavaScript puro. Então, você vai precisar ter o conhecimento de JavaScript puro para você conseguir trabalhar de forma plena com ele. Legal. Acho que é isso mesmo, Fernando. E assim, só acho que não necessariamente complementando, talvez até resumindo um pouco, né, o que a gente comentou aí, assim, a gente vê os padrões, assim, aquilo que é idiomático, assim, né, em aplicações React, eles costumam mesmo, assim, usar features bem avançadas, assim, da linguagem, né, como, sei lá, se você vai olhar os exemplos do React, você vê o pessoal usando sempre coisas de S6, arrow functions, de estruturação de argumentos, né, eles recebem as props lá de um componente funcional já fazendo a destruturação para um objeto com os nomes propriamente ditos para você usar já direto no corpo da função, né? Usam muito programação funcional, né? Que são toda uma série de conceitos que às vezes o pessoal que não veio, né, da área de front-end, assim, sei lá, por exemplo, o pessoal que trabalha com Java no back-end, às vezes talvez tá migrando para essa área, né? Tá vindo de um ambiente que é muito voltado para orientação a objeto, né? Essas coisas que são muito mais imperativas, né, do que realmente utilizar um paradigma funcional, né? Sim. Então realmente é um monte de coisas novas, né, que o pessoal tem que dominar para conseguir escrever uma aplicação React, assim, idiomática, né? E eu acho que também todo o ecossistema, né, do React, né? Porque além do React, as coisinhas que você vai usar junto com ele, né? Não só o ferramental todo, né, que a gente precisa ter lá para fazer a mágica funcionar, que nem o Babel e tudo mais, mas também coisas para manipular o estado da aplicação, né? O Redux e os amiguinhos. Manipulação de rota, né? Exato, né? Com um router da vida, né? O React, ele é peladão, né? Ele não vem com nada disso. Ele se torna um framework a partir do momento que você começa a adicionar esses caras que você vai precisar, né? Querendo ou não, uma hora você vai precisar. Dificilmente uma aplicação completa você vai fazer só com React. Você vai precisar adicionar no mínimo um React DOM ali, você vai precisar adicionar para poder fazer uma SPA decente, né? Eu vi muita gente falando disso, né? Não, o React sozinho não faz nada, tal, mas eu acho que hoje a gente já, pra mim, acho que esse conceito de uma coisa resolve tudo, ela acho que já não dá mais pra gente ter isso hoje no mundo front-end, né? E tá aí, por exemplo, o NPM com os seus milhões de módulos e coisas, tudo bem que também tem um lado ruim disso, mas eu acho que o lance da modularização, ela tá muito mais intrínseca no mundo front-end do que antes, assim, né? Então, esse lance do environment do React, eu acho que faz muito sentido, até pra gente começar até quebrar um pouco os projetos em microprojetos mesmo, pra gente começar a focar em micro-performances, em objetivos diferentes, né, das ferramentas, né? Não dá pra ter um framework gigante cuidando de 15 coisas, 15 responsabilidades ali mais, assim, apesar de existir isso, né? Mas eu acho que quanto mais micro for, eu acho que a gente consegue trocar de ferramenta muito fácil, assim, né? Isso é um ponto de vista legal, né? Sempre tem, né, esse conflito, né? Eu quero uma coisa que é mais parecida com um ecossistema, né? Onde tem uma variedade de pacotes para eu posso escolher vários, ou eu quero uma coisa que seja um framework monolítico, né? Sei lá, um exemplo bom é o Rails, por exemplo, né? O Rails, ele meio que vem com tudo, assim, pra você, né? Você quer conversar com um banco de dados? Eu tenho. Você quer disparar uma ação assíncrona? Eu tenho. Quer mandar um e-mail? Eu tenho isso também, né? Então, assim, são dois paradigmas diferentes, né? Mas, assim... E mesmo o Rails, cara, se você for ver hoje, mesmo o Rails, ele tem muita ferramenta que é built-in ali, mas muitas outras gems ali que são feitas pro environment do Rails, né? Hoje ele tá muito mais, vamos dizer assim, a API dele é muito mais aberta, assim, para você encaixar suas libs e suas ferramentas, né? E justamente por esse ponto, eu acho, né? Desse lance da modularização das coisas, né? E aí, a galera que tá começando, então, na visão de vocês, vale mais a pena você pegar esses Create React App, pegar alguns vídeos, pegar talvez alguns blog posts, pegar alguns cursos aí, então é mais essa pegada, então, assim, vocês acham, né? Olha, tipo, a documentação do React, ela é bastante completa, tá? Então, eu acho que pra quem tá iniciando, tipo, do zero, assim, beleza, eu tenho um conhecimento razoável de JavaScript, quero começar a aprender React, eu acho que começar pela documentação é um melhor caminho, porque a documentação, ela vai te levando a evoluir dentro da ferramenta de uma forma fácil, assim, sabe? Desde o início até, e seguir também o blog do React, que é reactjs.org. Lá no site do React
tem a parte de documentação e tem o blog que mostra todas as novidades que vai saindo na lib, sabe? Então acho que lá é um bom ponto de partida, assim. Sensacional. É a própria documentação do React, né? A seção principal dela é escrita, né? Sobre essa forma de tutorial, né? Então ele vai introduzindo aos poucos os conceitos principais, né? Começa com componente, depois ele vai falar algumas coisas de, sei lá, state, life cycle, né? Bem didático, né? Muito legal. Boa, muito bom. Legal, então, e como é que vocês veem hoje, assim, né? A gente sabe que, como vocês falaram no começo, acho que o Thiago comentou, né, que o React meio que ganhou essa disputa acirrada de ferramentas hoje, né, o estado atual, assim, do front-end, você não consegue imaginar muito mais, você tem aí o Vue.js competindo um pouco nesse aspecto de componentização, talvez os outros frameworks indo mais para esse caminho de componentes, né, a gente tem o Angular nessa pegada, acho que o Angular 2, o Angular 4 e 5, acho que já estão muito mais nessa pegada de componente, assim, né? O Ember também, eu acho que com Glimmer e tudo mais, a gente vê os frameworks indo para esse caminho, assim, né? Acho que como é que vocês veem, assim, o lance de aonde o React vai, né? A partir de agora, né? Porque a gente sabe que, eu não sei, a versão do React ainda está na 0.16, né? Isso é interessante também, se você for pensar, né? Uma ferramenta que está numa versão que ainda não tem uma release oficial, né? Se você for pensar no versionamento do sem version lá, ainda não é uma release para você, já pode usar em prod, assim, mas como é que vocês veem esse crescimento, assim, essa adoção em massa e os próximos passos, assim, no React na cabeça de vocês, assim? Só uma correção, Eduardo, essa parte do 0. alguma coisa parou no 0.14, a partir da versão 15 eles lançaram como Major Version, tá? Então tá na versão 16 Major. Então eu tô desatualizado, tá vendo? Foi mal, desculpa aí, gente. A gente tá no 16.3.1, alguma coisa assim. Isso. Eles estão adotando mesmo, né? Assim como falando, olha, é oficial mesmo, usem em produção. E isso é legal. Eu acho que assim, o desenvolvimento do React, eu acho que ele tá meio pesado, assim, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Pelo que eu entendo, assim, eu acho que o foco grande do React agora em diante é toda essa questão de que eles chamam de rendering assíncrono, né? Que é você renderizar, assim, as partes do DOM, assim, de maneira assíncrona, né? Eles têm uma abordagem que eu não sei se vai entrar agora no 16, mas eu acho que vai entrar na versão 17 como versão final mesmo, né? Onde eles pegam esse trabalho, né, de renderizar o DOM, eles cortam em vários pedacinhos e aí eles usam uma API nova que eu acho que é alguma coisa do tipo Request Idle Callback, alguma coisa assim. Basicamente você chega pro browser e fala assim, o browser, quando você tiver de boa aí, chama meu callback. Aí o browser, quando ele realmente tá idle, né, ele não tá realizando muito trabalho, assim, ele chama, né, esse callback, e aí o React ele vai fazendo quando dá, né, vai encaixando ali quando dá, de maneira assíncrona, o trabalho de renderizando os componentes, né, e isso daí é muito legal, né, a gente vê os demos que o pessoal lá fez, assim, você consegue um resultado, assim, muito mais responsivo, né, uma aplicação que ela responde muito mais a entrada do usuário, né, ela não trava, né, em determinados momentos, porque tem que renderizar uma árvore de componentes potencialmente complicada, né? Então, assim, eu vejo que o desenvolvimento do React tá de vento em popa, assim mesmo, né? E, assim, o meu entendimento é que o principal, assim, é o carro-chefe mesmo, é isso aí. Agora, não sei vocês o que estão acompanhando aí do React, né? Mas o que eu gostei mais, achei que foi isso. Tipo, essas novas features que vieram no React 16, assim, cara, tipo, veio muita coisa interessante, assim. Só, tipo, antes de falar dessas novas features, sobre o que o Eduardo tinha comentado dos outros frameworks, né? Por que o React meio que ganhou, assim. Tipo, eu gosto bastante do React e fiz testes por cima, tá? Não testei nada a fundo, assim, de criar uma aplicação com Vue nem com Angular a partir da versão 2, que já segue o Semantic Version, né? Não cheguei a fazer nada muito a fundo, mas eu vi mais ou menos como eles funcionam, né? Então, pra mim, o que é legal do React é o porquê que ele ganha pra mim, é tudo meio questão de gosto pessoal mesmo, tá? E no meu caso, eu acho que é pela questão de você ter liberdade de codar como você quiser, né? De você conhece JavaScript, você escreve o teu código, você faz a lógica da forma que você quer, sem ficar amarrado a uma ferramenta dizendo, você tem que fazer assim, assim, assado, sabe? Então, eu acho que essa liberdade que você tem, e ao mesmo tempo, ele
já cuidar pra você de toda essa parte de performance, assim, e você se preocupar somente com a parte de dados, é muito legal de trabalhar. E eu gosto bastante também dessa parte de programação funcional e e esses conceitos que o React traz, de você trabalhar com função pura, com imutabilidade e tal, porque isso reduz muito a quantidade de bug do teu código e facilita muito a questão de teste, né? Porque às vezes a gente não dá muita bola pra teste, mas, tipo, teste é uma questão muito importante na aplicação, porque se você não tiver teste automatizado na tua aplicação, você vai testar manualmente ela, pra garantir que ela funciona. E se você testar manualmente, nem sempre você vai conseguir garantir que tudo realmente funciona como estava funcionando a cada atualização que você faz, né? Então, com teste automatizado, você tem teste de regressão embutido ali. Você sempre vai garantir que uma feature nova nunca vai quebrar uma coisa antiga, e se quebrar, ele vai te avisar. Diferente se você fosse testar aquilo manualmente, né? E essa ideia do React de manter tudo puro, manter todos os componentes puros e deixar o estado da aplicação isolado, isso facilita muito você fazer esse tipo de teste e você garantir de fato que a tua aplicação funciona, sabe? Isso é interessante. E as features novas que ele tem, tipo essa do Async Rendering, eu achei, tipo, sensacional também. E aí, o que é pregado no React hoje é que você mantém os teus componentes puros, né? Então, você tem componentes stateless, que são componentes que não mantêm estado e não manipulam estado. Eles simplesmente são como funções recebendo argumentos e renderizando alguma coisa. E tem componentes também stateful, né? Que a gente cria com uma class, né? E a partir essa class tem um método render, e esse render, ele também tem que ser puro, né? O que é pregado hoje é que esse render também tem que ser puro. Você não pode fazer nenhuma mutabilidade ali dentro, você não pode fazer chamada AJAX ali dentro do render, porque aquilo ali tiraria a facilidade que o React tem para manipular as informações do teu componente e garantir que tudo funciona certo, sabe? Então, tinha muito essa questão da pureza. Com essa ideia de você ter um async render, a gente não precisaria de muitas coisas que a gente faz com class hoje, né? A gente pode fazer com função normal, e aí a gente muda a ideia do componente. Ele deixa de ser puro, ele não precisa ser necessariamente puro, mas ele tem que ser idempotente, entendeu? Então, independente de quantas vezes você vai chamar aquele componente ali, se ele receber sempre a mesma informação, ele vai renderizar sempre a mesma coisa, independente se ele vai ser puro ou não, né? Então, meio que você vai ter essas duas formas de criar componentes. Acho que é a partir da versão 17 mesmo que vai entrar. Agora, na versão 16, eles deprecaram alguns métodos que daria problema para utilizar com essa ideia, né, de async rendering. E o legal do React é que, tipo assim, eles deprecaram esses métodos colocando um unsafe underline na frente, só que o método normal ele continua funcionando até a versão 17, sabe? Então, essa ideia de criar breaking changes no React é legal também, porque os caras, eles pensam muito nisso, de não deixar a tua aplicação quebrar quando você atualizar para uma versão. Sempre, ou ela vai quebrar e eles têm um script lá que consegue automaticamente arrumar o teu código para ficar certinho, ou eles dão um warning avisando, essa função aqui não vai mais existir, usa essa aqui no lugar e tal, antes de você migrar para outra versão que vai ter de fato o breaking change. E eles fazem isso, inclusive, porque no Facebook eles usam o React, né, e eles têm, eu vi uma talk do Dan Abramov no último evento que ele foi lá, que ele comentou que lá no Facebook eles têm mais de 50 mil componentes que eles gerenciam com React, então eles não podem simplesmente fazer uma breaking change assim, que quebra tudo pra mudar de versão, sendo que eles não vão poder, tipo, atualizar, sabe? Então eles têm muito essa preocupação também com o DX, né, o Developer Experience. Com certeza. Boa. Isso é interessante, né? O peso, né, do Facebook por trás do React, eu acho que é inegável, né? Eles usam, né, a biblioteca, né, em aplicações críticas deles, né? Uhum. Facebook Messenger, né, se eu não me engano. Então, poxa, né, é uma coisa bem legal, assim, vale a pena, né, um desenvolvedor adotar na sua aplicação, porque realmente, né, o suporte é excelente, né? E eu acho que, assim, essa coisa que o Fernando falou aí de Developer Experience, no React, ela é muito legal, né? Se você usa o React e presta atenção nas mensagens que ele joga no console, né? Poxa, às vezes, se você é iniciante e comete algum erro bobo, né? Por exemplo, você tem uma iteração e tá gerando itens ali sem colocar aqui, ele já coloca uma mensagem lá no console falando, amigo, você deveria colocar aqui e tal, né? Isso é sensacional, né? Realmente é uma lib que ajuda o desenvolvedor, né? É bem isso aí. Sim. Não, isso é bacana de saber, assim, até pra galera que... Acho que hoje em dia, na verdade, os frameworks, eles têm... As bibliotecas também, elas têm essa pegada de ter uma experiência bacana pra quem tá testando, pra quem tá começando, né? Sendo introduzido, assim, vamos dizer assim, né? Na linguagem ou na ferramenta e tal. Isso é muito bacana mesmo, esse mindset.
puxando um outro assunto também, que eu acho que é legal a gente falar, é de mercado de trabalho, assim, né? Eu sei que vocês vão falar, eu tô esperando uma resposta já que vocês vão dar, mas eu queria saber de vocês, né? Como é que tá o mercado, como que a gente pode visualizar, assim, o mercado para React hoje e o amanhã, assim, né? Cara, hoje o mercado de React tá muito aquecido, o mercado de front-end em geral, ele tá bastante aquecido, assim, mas, cara, você vê vaga de React pra tudo que é lugar, assim, tanto no Brasil como fora do Brasil, você encontra vaga pra desenvolvedor React, especificamente pra desenvolver com React, e isso eu acho que tem alguns motivos, assim, né? Alguns deles foi alguns desses que a gente já comentou, né? E alguns outros também é pela ideia do time do Facebook tá trabalhando forte em adicionar features que realmente façam sentido pra, digamos assim, pra deixar as aplicações melhores mesmo, como essa ideia do Async Rendering aí, que foi uma feature muito pedida pela comunidade. Acho que uma outra questão também que ajudou bastante a ter um crescimento do último ano pra cá, assim, de vaga pra React, foi a questão da licença, que o React tinha uma licença BSD e tinha algumas restrições lá, e aí deu um monte de treta por causa dessa licença, e os caras falaram assim, não, essa licença não é restritiva, a gente só tá fazendo isso pra gente poder não ter problema se alguém querer processar a gente por algum motivo e tal, e a galera não tava entendendo e tava querendo deixar de usar o React por causa disso e indo pra outras alternativas e tal, e os caras falaram, cara, mas o problema não é a licença, vamos mudar a licença desse negócio então, e eles mudaram a licença não só do React pra MIT, como de várias outras ferramentas que o Facebook tem, como React Native, o GraphQL, várias ferramentas hoje que tinham essa licença BSD, que tinha essa restrição, eles estão tudo com essa licença MIT, então, tipo, as empresas hoje em dia estão adotando muito mais facilmente pela questão jurídica também, sabe? De ser uma biblioteca de fato open source com uma licença que você pode fazer o que você quiser com ela sem saber que você... tendo certeza que você não vai ter problema no futuro por causa disso, né? Teve todo esse lance, né, da discussão, né, da licença e tudo mais mesmo, né? Então eu acho que o mercado, tipo, pelo que eu vejo, tá muito bem aquecido, assim, cara. Tipo, tem muita vaga pra React e às vezes a galera pergunta, pô, mas será que vale a pena aprender mesmo? Cara, se por acaso... A gente não deve se apegar a ferramenta, né? Apesar de a gente gostar bastante do React, mas eu acho assim, se por acaso o React morrer amanhã, os conceitos que ele traz, cara, você vai guardar pra tua vida inteira, porque você consegue utilizar os conceitos dele em JavaScript puro muito fácil, inclusive em outras libs, entendeu? Então, tipo, se o React morrer amanhã, os conceitos não morrem, entendeu? É isso aí. Muito bom. Tem tantos clones do React, né? Aliás, essa coisa da licença, eu lembro bem dessa época. Isso daí aconteceu mais ou menos uns 7 meses atrás, né? Por aí. Uma coisa parecida com isso. Foi muito doido, né? Eu senti, assim, o envolvimento do Facebook no React se mostrou bem grande mesmo quando eles realmente foram lá e mudaram a licença, né? Que a licença original deles, ela vinha com uma cláusula de patentes, né? Que era um pouco assustadora, assim, para algumas empresas, né? Porque basicamente o meu entendimento é que você não poderia processar o Facebook por qualquer motivo, né? Então, se o Facebook decidisse, sei lá, fazer alguma coisa que infringisse uma patente do seu negócio, você não poderia processar o Facebook por esse rompimento de patente, né? E agora com a licença MIT eles realmente eliminaram esse problema, né? Mas nessa época onde o pessoal tava com medo das licenças aí, começaram a ficar mais famosas umas bibliotecas que meio que copiavam o React, né? Tinha aquele Preact, que eu acho que ainda tem um pessoal que usa hoje, o Inferno, que são muito parecidas com o React, é quase a mesma coisa, mas não é React, né? E é bem isso, né? Eu acho que, sei lá, é o que o Fernando falou mesmo, se o React morrer, provavelmente essas libs muito parecidas podem continuar, né? E o conceito de componentes, né? E o uso do Virtual DOM, ele acontece, tipo, em dezenas de frameworks de web, né? Não é só o React. Você falou uma lib aí que faz tempo que a gente não fala, que não deve na estrada, cara. Inferno.js, mano. Inferno. Bacana, é. Mas é legal você comentar do Preact, porque, inclusive, a documentação mesmo fala, né, que para você fazer o import lá, criar um alias, né, de import React from Preact, né, cara? Então, porque ele é realmente quase o mesmo conceito ali, né? A forma que ele funciona, tirando todas as partes mais robustas do React, né? Ele é bem mais leve, inclusive, né? Mas é legal esse approach, assim, né? Ele tem uma lib de compatibilidade, né? Isso, Que você utiliza pra você poder deixar ele exatamente igual o React, assim. É bem interessante. E ele tem 3K só, né, cara? O React tem... Se você contar a lib React, hoje eles diminuíram bastante, principalmente nessa versão 16, né? Reduziu bastante o tamanho dela.
Só que o React DOM acabou ficando grande, né? Que é o cara que vai renderizar pro DOM. Então, assim, eles separaram por quê? Porque o React, ele é usado não só na web, né? Ele é usado pra native, pra você criar apps mobile, você pode criar aplicações com TV. Tipo, inclusive tem um brasileiro que criou um projeto, o Rafael Amorim, que criou um projeto React TV, que você pode criar apps pra TV mesmo, utilizando o React. Então, tudo é baseado na libReact, que você utiliza pra criar view. E aí você cria, se você quiser um ambiente específico, você cria a tua própria lib de renderização. Então, tem o React DOM, que é pra web. No Native tem o renderizador dele. No React TV tem o renderizador dele. Tem o React VR, né, pra realidade virtual, que também tem o renderizador dele, mas todos eles utilizam a mesma libReact, no caso, né? E o React ficou muito, muito pequeno, assim, a lógica do React, assim, porque ele não tem muita coisa mesmo, né? Então a ideia dele ficou muito pequena. O núcleo dele, né? Exatamente, o núcleo dele é bem pequeno, assim, mas o React DOM, ele é grandinho. Esse foi um ponto sensacional seu, Fernando, que justamente outra coisa também que colabora com o Vale a Pena aí do React, né? É que justamente, né, você pode aprender o React e aí sair da web com ele, né? Você pode desenvolver aplicações mobile com o React Native, né? E, poxa, vai ser o mesmo JavaScript que você estava usando, né? Só as tagzinhas que você vai usar lá vão ser um pouco diferentes, né? Você vai chamar de view em vez de div, mas ele é muito legal por conta disso, né? Ele é um conhecimento transferível, né? Você pode transferir ele para fora da web para um React Native. Tem até uns ports do React Native para Windows, cara, para WPF, manja? A galera consegue fazer aplicações WPF como se fosse um React Native, só que rodando em cima de um container Windows. É loucura. E tem galera que faz server-side rendering também, né? Renderiza HTML no servidor com React, né? Às vezes para você já carregar a aplicação já num estado inicializado, assim, né? Sem ter que esperar que o seu browser desenhe tudo aquilo na tela, né? Ela já vem pré-aquecida, né? A aplicação. Então isso é um ponto muito bom do... Para site estático também, né? Isso, Então esse é um ponto muito bom do React, né? Conhecimento bem transferível, assim, para várias tecnologias, né? O React, você pode utilizar o React sem utilizar o React. Como é que é o negócio? Né? Que, por exemplo, você pode criar uma aplicação toda com React, componentizando bonitinho. Se você for servir ela como um site estático e você não precisa de JavaScript no front-end da tua aplicação, você consegue gerar isso. Toda a estrutura que você fez de componente, que você separou, que você isolou, você gera do lado do servidor e ele gera uma string de HTML para você servir aquele HTML de forma estática. Então, você pode utilizar o React para desenvolver, para você ter todo o poder de componentização que o React te dá e te proporciona, só que no final servir um site que não usa React no front-end, saca? Isso é muito interessante. Muito bom, muito bom. Sensacional. Pô, legal. Entrando um pouquinho em algumas coisas que surgiram aí com o React, né? A gente teve um lance do Redux, né? Como que vocês avaliam isso também, né? Acho que o lance todo da necessidade de você ter compartilhamento de estado entre componente, entre outras coisas. Como é que vocês veem isso? Acho que é até bom a gente explicar um pouco pra galera o conceito, assim, do Redux, né? Com certeza. O Redux, assim, fazendo um apanhadão rápido, né? Ele é uma store, né? Um armazenamento de todo o estado da sua aplicação, né? Então, todo o estado da sua aplicação fica armazenado nesse lugar, nessa uma fonte, que é provida pelo Redux, e ele tem essa vantagem interessante dele ser imutável, né? Então, a sua aplicação, ela vai mudando de estado quando você dá pro Redux ações, né? E essas ações nada mais são do que descrições das transições de estado que a sua aplicação vai realizar, né? Então, sei lá, eu tô adicionando um usuário aqui, essa é uma ação, né? Adicionar usuário. E aí ela vai causar uma transição de estado que vai fazer com que tenha um usuário a mais ali na sua listinha de usuários, né? E é muito legal, né? Porque, poxa, imutável, baseado em programação funcional, porque todas essas coisas, né? As ações e os reducers, né? Que são funções que consomem essa ação e elas geram o próximo estado, né? Tudo isso são funções puras. Então essas coisas são bem legais porque elas são mais fáceis de você raciocinar a respeito, né? Porque é só uma transição de estado, né? Você pode pensar em, sei lá, um conceito de máquina de estado e tal. E como são funções puras, né? Como o Fernando tinha mencionado anteriormente sobre certas coisas no React, é muito fácil de testar, né? Dado uma determinada entrada, você sabe que a saída tem que ser aquela mesma sempre, né? Então, muito bacana. Exatamente. Esse conceito que ele tem, né, de programação funcional é exatamente isso. Você consegue testar o estado da tua aplicação, que o estado da aplicação normalmente é o lugar onde acontecem bugs, né? Então, se você tem bug, normalmente é algum lugar onde você está fazendo
fazendo uma mutabilidade, onde você está fazendo um request, onde você depende de uma rede, de uma API no ar, e ali o Redux ele traz uma forma de você conseguir testar de forma unitária as funções. Então você consegue testar entrada e saída de uma função sem precisar ficar batendo em API e garantir que o estado da tua aplicação funciona da forma como deveria. O Redux ele meio que veio, ele é meio, eu diria que ele é meio que dispensável em muitos casos assim, de aplicações React, principalmente aplicações menores assim, de pequeno e médio porte assim, mas a ideia principal dele é porque assim, a ideia do React é que você passe as propriedades que você tem do teu componente principal que manipula o estado para todos os outros para baixo. E aí às vezes você tem uma estrutura de componentes que tem componente dentro de outro, e aí você passa propriedades para componentes que não precisam saber que aquelas propriedades existiam, sabe? Então, uma das coisas interessantes que o Redux faz é te permitir centralizar o estado da aplicação para poder ser acessado de qualquer lugar da tua aplicação e garantir que em qualquer lugar da tua aplicação que for acessado aquele estado, vai ser acessado sempre da mesma fonte, vai ser acessado sempre do mesmo lugar, que é aquela store que o Thiago comentou, né? Muito bacana. É legal esse conceito, assim, né? A gente tem outras abordagens, assim, desse tipo, assim, além do Redux. Eu sei que tem o Relay, mas ele é um pouquinho mais atrelado, talvez, no GraphQL, ou eu tô falando bobagem? Sim, tem o Relay, tem o Apollo, tem várias outras ferramentas de manipulador de estado. Na verdade, o Redux ele veio por conta do Flux. Surgiu o primeiro Flux, né, para tentar resolver esse problema de isolar estado no React, que na verdade não é bem um problema, né? Que você manipular estado no React é bem tranquilo, assim. Mas para tentar isolar o estado da aplicação e não deixar o React manipular essa questão de estado, surgiu o Flux, só que ele era um pouco mais complicado, sabe? Para ser bem sincero, quando eu comecei a estudar o Redux, foi início ali de finalzinho de 2014, início de 2015, se não me engano, eu entendi como funcionava o Flux por causa do Redux, porque o Redux ele meio que ele deixa mais simples a forma como o Flux funciona, saca? E eu não tinha conseguido entender o Flux até então. Assim que eu aprendi o Redux, que eu entendi como é que funcionava o Redux, ficou fácil e claro de entender como funcionava o Flux. Mas a ideia do Apollo e do Relay é que eles trabalhem com um servidor que te serve informações a partir de um GraphQL, no caso, né? Então, é uma outra forma também de você manipular estado, né? Que você pode também utilizar ele. Eles vão servir como manipuladores de estado também. Você pode utilizar em conjunto, no caso, né? Você pode utilizar, por exemplo, o Redux para estados globais numa aplicação, estado de tema, estado de coisas que você precisa, tipo, global mesmo, compartilhando a tua aplicação inteira. Você não precisa deixar todo o estado da tua aplicação no Redux em si, né? Que nem, por exemplo, formulários. Eu já criei, tipo, aplicações que você deixava todo o estado no Redux, inclusive formulários, e formulários às vezes é uma coisa local, que você atualiza os dados, envia e não precisa guardar aquelas informações. Fica muito mais complicado você manter isso no Redux do que você deixar no próprio componente mesmo, entendeu? Isso é legal você falar, viu, Datiuca? Porque muita gente às vezes fica com medo, talvez até do próprio React, por conta do Redux, né? Então, acha que é um combo para você saber React, assim, né? E, como você falou mesmo, o próprio React tem o lance de state já, né? Nos próprios componentes, né? Então... Não, tipo, ele é completamente indispensável. Então, exato. Boa. Muito bom isso. E assim, o React tinha uma feature chamada Context API, que até antes da versão 16, ele era uma versão instável. É que basicamente a ideia da Context API é como se você tivesse state na tua aplicação, mas um state global, que pudesse ser compartilhado com outros componentes. Como ele era uma API instável, não era recomendado utilizar. Tinha algumas formas de utilizar, você precisaria entender os pormenores de como funcionava por baixo dos panos, e eles sempre recomendavam que você utilizasse a Context API sempre isolando, sempre numa lib. Inclusive o Redux você pode utilizar com qualquer aplicação. Ele não é específico pro React. Você pode utilizar com Angular, com Vue, com JavaScript puro, mas ele tem o React Redux, que é o cara que conecta o Redux no React. E esse React Redux, por baixo dos panos, ele utiliza essa Context API, que faz a ideia de você conseguir ter o estado global compartilhado em aplicações React. A partir da versão 16, eles criaram uma nova Context API, mais estável, e agora que vai ser a Context API final. Então, em muitos casos, você conseguiria substituir o React Redux, por exemplo, pela Context API padrão da versão 16 do React hoje, porque ela já é uma versão mais estável, funciona mais ou menos parecido da forma como o React Redux funciona, sabe? Então, ele meio que você consegue substituir o React Redux em aplicações menores. Para, tipo, aplicações grandes, eu acho que faz sentido você usar o Redux, porque, ele ajuda muito a isolar o estado, a você testar, você garantir que tudo funciona direitinho. Mas para apps menores e pequenos e de médio porte, só a nova Context API já resolve, bem fácil, assim, se você não quiser usar só o state do React mesmo. Muito bom.
gente já ir para os nossos finalmente aqui, né? Como é que vocês veem a comunidade, assim, de React, né? Eu sei que tem muito projeto, assim, né? Muita coisa, muito componente, muita lib que é feita, assim, para ser built-in com React, assim. Como é que vocês veem hoje, assim, né? Como tá a comunidade, até mesmo com esse lance todo que rolou, né? Dessa treta da licença MIT, licença BSD, na verdade, né? Que foi para MIT, no fim das contas. Como é que vocês veem isso, assim, também, né? Como é que tá hoje a comunidade, né? Depois de todo esse rolê todo e mesmo antes disso, assim, né? Como que vocês enxergam, assim? Poxa, pra mim, assim, eu sempre vi, assim, a comunidade do React, assim, como algo que tem uma carinha muito parecida com a comunidade JavaScript em geral, assim, né? E que pra mim, assim, é uma comunidade muito bacana, assim. Eu me atraí, assim, por JavaScript e por front-end development por conta dessa comunidade que começou a surgir, né, em torno de JavaScript a partir de, sei lá, 2012, 2013, né? Então, poxa, tem um ecossistema gigantesco de pacotes aí, né, se baseando em cima do NPM, né? Poxa, é extremamente dinâmico, né? Todo dia tá surgindo alguma coisa nova, alguma ferramenta nova, alguma maneira nova de se fazer alguma coisa que é um pouquinho melhor do que as antigas, que existiam até ontem, ou até há 45 segundos atrás. Então, eu particularmente gosto muito, assim, né? Eu acho que a comunidade em si, assim, né? É muito boa, né? Tem muitos desenvolvedores trabalhando em muitos pacotes, muita coisa, uma colaboração muito legal, né? Todo mundo colocando o que faz no GitHub, né? Eu acho sensacional, assim, a potencialização total aí do open source e do tipo de ecossistemas abertos que alguma coisa como o NPM propicia, né? Eu concordo, cara, eu acho que é exatamente isso aí. A comunidade do React, ela é muito unida, assim, e essa questão da licença, eu vejo que, tipo, isso só serviu pra unir mais a galera ainda, sabe? Porque, tipo antes da licença BSD, a galera já era bastante unida, já tava, tipo, tentando brigar pra explicar pras pessoas o que tava acontecendo, porque da licença e tal. E a galera nova que tava chegando tava meio com medo de pegar por causa da licença, porque não sei o quê. E aí, depois que mudou a licença, tipo, cara, todo mundo comemorou, foi bem interessante, assim, porque, tipo, muitas empresas passaram a adotar o React especificamente por causa da licença. Acho que a treta maior que estourou o estopim pra mudar a licença foi o WordPress lá, acho que é o Automatic, né? Que eles falaram que iam deixar de usar o React por causa da licença, iam passar pro Vue e tal, e daí os caras, tipo, logo depois que o Matt fez essa declaração, eles mudaram a licença lá. Não sei se pode ter alguma coisa a ver, mas acho que foi um estopim bem grande, assim, pra eles mudarem, sabe? Mas a comunidade em si, cara, principalmente no Brasil, tipo, no mundo inteiro, a comunidade do React ela é gigantesca e se ajuda muito, assim. No Twitter, principalmente, você consegue encontrar várias pessoas que falam muito sobre React, explicam sobre React. No Medium tem muito post falando sobre React, sobre as novidades. Lá no site mesmo do React, na própria documentação, você encontra muita informação sobre comunidade. Aqui no Brasil tem um Slack do React Brasil, que tem uma galera que fala de React o dia inteiro. Se você ficar no Slack o dia inteiro, você vai ficar falando de React o dia inteiro. Tem uma galera falando de novidade, tipo, ajudando, ensinando. Dica de job, trabalho também, vaga de emprego, sempre rola por lá, sabe? Então, acho que a comunidade, assim, é bem o que o Thiago falou mesmo. É bem o que era a comunidade de JavaScript, assim, a comunidade React não se isolou, assim, sabe? Ela veio pra somar mesmo. Bom, legal, cara. Só pra gente encerrar também, já atrelando todo esse lance da comunidade, a gente já falou sobre o mercado de trabalho e tudo mais. Tem algumas empresas que adotaram o React, assim, em produção, né? E vocês têm alguns exemplos, assim, só pra gente embasar um pouquinho, né? Isso, tudo que a gente tá falando, de o quão boa é a ferramenta e tudo mais. Cara, tem muita empresa utilizando o React em produção, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Aqui no Brasil eu posso citar algumas empresas que eu sei que trabalham especificamente com React, que é em Florianópolis, se não me engano, a Thaler, os caras, tipo, trabalham muito forte com React. A Entria em São Paulo também trabalha muito forte com React. A Red Venture, se não me engano, tem um trabalho forte também com React. Cara, isso falando de Brasil, assim, né? Tipo, falando de mundo, eu não... Tipo, o próprio Facebook mesmo, né, utiliza React. Eles começaram com React no Messenger, mas hoje, boa parte do Facebook mesmo, da rede social mesmo, tá em React. Então, eu sei que, assim, se a gente for parar pra pesquisar mesmo, tem umas aplicações, assim, monstruosas, né, usando React. O Instagram,
ele usa React, né, também desde o início. Se eu não me engano, a aplicação mobile deles é em React Native também, o que é um case bem legal, né? Mas, cara, tem umas aplicações muito pesadas em React. Se eu não me engano, a carinha web do Office 365 lá, o Outlook 365 web lá, se eu não me engano, ele usa React também. Se você entrar lá, o iconezinho lá do React DevTools vai ficar azulzinho. Então tem umas aplicações grandonas, né? Eu acho que Spotify usa. Cara, o que tem mais por aí mesmo é... Twitter e Airbnb também utilizam React. Inclusive tá na documentação lá do React, tava olhando aqui agora. Netflix talvez também, né? É verdade. Netflix também. A Netflix, se eu não me engano, eles usam só no back-end. Eles usam pra fazer o server-side rendering com o React, mas eles não usam no front-end, se eu não me engano. Da última atualização, pelo menos, que eu ouvi no último vídeo, que eles estavam falando sobre o Netflix, era isso. Eles usavam React pra gerar o HTML estático, mas não usavam no front-end. Então a gente nem entrou nesses temas pra vocês verem como tem bastante assunto, né? A gente falou de React sendo renderizado no server, a gente falou de React Native aqui, a gente nem entrou nesses assuntos, né? Mas é muito grande o universo, assim, né? Que foi criado, né? No fim das contas, né? Eu acho que até vale a pena a gente fazer um segundo round, talvez até dessas tecnologias envolvidas aí, né? Com o React, e um segundo papo com vocês aí pra gente conversar mais a fundo desses outros mundos aí que foram sendo criados e a gente ir mais adentro desses caras aí, né? Mas, pô, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês pra gente bater esse papo legal. Eu acho que deu pra gente explicar bastante aí, né, pra galera que tá começando, ou tá em dúvida, ou ficou muito assim, e aí, pra onde eu vou? A gente já fez um episódio de Vue.js aqui, olha aí, e agora um de React, acho que dá pra galera ouvir os 2 episódios, tirar alguns prós e contras e avaliar bem na hora de aplicar nos seus projetinhos, na empresa que trabalha, sugerir, enfim. Os links que vocês comentaram a gente vai postar aqui no episódio, então acessa lá o nosso site, do episódio vai estar lá na descrição do post e tudo mais. E é isso, galera. Vocês têm alguma consideração final aí pra fazer? Pra galera, assim? Acho que o meu rapidinho, assim, eu espero que a gente tenha conseguido animar a galera pra ir atrás de aprender de React, fazer umas aplicações rapidinhas, assim, em casa pra conhecer melhor. Poxa, é isso, né? Acho que a gente fazer a coisa pegar fogo, né? Aumentar a comunidade aí, deixar a galera instigada, eu acho que é o mais importante, né? E agradeço também imensamente a oportunidade que vocês me ofereceram, me chamando aqui pro Dev na Estrada. Sou fã já tem um tempinho e tô muito feliz também em conhecer vocês e poder ter esse papo de extremamente alto nível. Muito obrigado mesmo. Valeu, muito bom. Pô, legal, cara. Também gostaria de agradecer aí pelo convite. Foi bem bacana. E ainda falando da questão de comunidade, né? Eu não conhecia o Thiago, tô conhecendo o Thiago agora. Prazer conhecer. E acredito que a gente vai falar muito ainda sobre React por aí. Eu acho que é isso, cara. Muito bom, legal. Agradeço a presença de vocês e até um próximo episódio sobre React e o mundo todo em volta dele, né? A gente vai, com certeza a gente vai marcar um papo aí para falar mais disso e falar de outras tecnologias em volta dele, né? Bom, obrigado a todos aí e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.